Eu não falei que chegaria um dia é, que os árbitros brasileiros iriam se unir contra tudo que está acontecendo contrário a eles? Falei. Não falei, por exemplo, que um dia o. Não falei sobre a questão da Sul-Americana? E que na história a gente precisa conversar um pouco mais intelectual sobre isso. E também vamos falar sobre o pré-jogo de Fluminense e São Paulo. Estarei no Maracanã às 8h30, né? Então, talvez eu vou sair de casa às 7 horas para chegar lá, vai ficar mais tranquilo, mais sossegado, tá bom? Mas diante disso, YouTube Live tá aí. Não vai ver esse final de semana, peço desculpas. E vamos nessa porque vocês querem falar mais sobre o jogo em si. E sobre tudo que eu tô falando. Vamos lá. Eu falei pra vocês que ia chegar o tempo da arbitragem se unir, né? Vamos ao contexto. Os dois times que estão na primeira divisão choram o tempo inteiro. O tempo inteiro. De um lado, o Palmeiras, os palmeirenses, que ao invés de reclamar do time que novamente perdeu, né? Tô falando isso aqui só para questão de consideração e de contexto. A quarta-feira, 26 de novembro de 2025. O jogo foi na terça-feira, 25 de novembro de 2025. Só queria mostrar para vocês. E é claro, né, novamente, palmeirense novamente viu seu time perder. O time do Abel Ferreira está em plena queda, enquanto o time do Luiz Felipe está em plena ascensão. Então você tem ali justamente a situação de que quanto o time está em plena queda, o outro time está em plena ascensão. E é claro que vai ter justamente ali situações, né? Falando, ai, mas o pênalti que não foi marcado pro Flamengo em cima do Fluminense. Ai, eu estou chorando. Sendo que na história não vi pênalti nenhum. Eu não vi pênalti nenhum. Tá? Eu também não vi pênalti no primeiro pênalti, mas tudo bem. E aí sobre também um outro jogo. Então, tipo, não somente isso, mas também que está na zona de rebaixamento, exceto o Sport, que já está rebaixado, os outros times também reclamam muito de arbitragem. E aí você pensa assim, tá bom, mas o cara que está no meio da tabela não vai reclamar, também está reclamando demais. Ou seja, todo jogo, sem exceção, tem algum time brasileiro reclamando do jogo, reclamando da arbitragem. E esse todo jogo faz com que os árbitros falem assim, cara, calma aí. Das duas a uma. Ou todas as arbitragens são ruins, igualmente, e devemos ter realmente reconsideração, ou eles reclamam por reclamar. E na minha concepção, nem toda arbitragem está sendo ruim. Tem algumas vezes que eu falo assim, cara, eu já peguei 2 ou 3 jogos que eu fui contrário. Que eu fui totalmente contrário ao que todos os torcedores falavam. Então vamos analisar sobre o que foi dito de fato sobre isso. Tá bom, vamos lá. Aqui no Planeta Futebol, né, que eu gosto muito, né, já dei like e dei justamente aqui o meu entre salvos, né, que ele coloca, né, árbitros de futebol brasileiro estão revoltados com a STJ pela suspensão de 40 dias para Ramon Abate Abel e Herbert Stein, árbitros do VAR de São Paulo e Palmeiras 3-2. O entendimento é de que a corda sempre estoura para o lado mais fraco, já que os jogadores serão punidos e conseguem acordos para seguir atuando, enquanto os árbitros são afastados. Os árbitros acreditam que estão desprotegidos no futebol brasileiro. Quem fez essa matéria foi a ESPN Brasil, pelo André Rema,
no Fala a Fonte, com a foto de César Greco do CEP. E aí, um monte de imbecilidade falando isso, né? Tipo, eu concordo com isso. Quando a gente vê que as autoridades do jogo de futebol elas realmente não estão protegidas, claro que vai ter justamente essa condição contrária, tá? É muito ruim, é muito negativo para o futebol brasileiro ter essa noção de que sempre é culpa do juiz. Se o seu time perdeu, é culpa do juiz. Se o seu time ganhou, é culpa do juiz. Se o seu time empatou, é culpa do juiz também. Mas é claro também que a gente também não pode contradizer que não, a culpa não é do juiz. A culpa são dos técnicos. A culpa é dos jogadores de tudo. Não. Talvez aquele lance que deveria ter sido dado para um segundo cartão amarelo não foi dado. Talvez aquele lance em que era para ter sido expulso não foi expulso. Talvez aquele lance que era para pênalti não foi pênalti. O que não era para ser pênalti foi pênalti. O exemplo claro foi no próprio jogo. Na minha concepção, um que não era para ser do pênalti não foi pênalti. E o outro que não era para não ter sido pênalti e foi pênalti. Novamente, o René tava assim, ó. Ele fez a movimentação para tirar o braço, porque senão ele ia cair com a mão, com o braço. E aí, já que ele viu a mão deslocando, ele falou assim, então tá bom, deve ter tocado na mão. Sendo que não tocou na mão. Não tocou na mão. A preocupação do René era não tocar na mão. Era visível essa preocupação do René de não tocar na mão. E aí se lembra muito, né, sobre a semifinal do Mundial de Clubes, em que o cara faz assim, ó. Então, diversas vezes, realmente, o torcedor, em geral, ele se sente realmente agredido nessa situação, mas também, algumas vezes, o juiz está certo. O juiz está com razão sobre isso tudo. Sabe? É muito negativo ver só reclamar. Tanto que eu falo diversas vezes, cara, eu não reclamo de arbitragem. Eu posso falar de um jogo ou outro, mas eu não vou reclamar da arbitragem. Sabe por quê? Porque eu considero da mesma coisa do que eu considero do meu LoL. Em que diversas vezes eu recebo desconect e perco o jogo. Ou algum companheiro de jogo do meu time recebe desconect e a gente perde o jogo, porque ele tem menos um. Então, vamos aliviar um pouco. Vamos tentar realmente tanto melhorar na parte dos juízes, quanto também na parte dos torcedores de ficar reclamando sobre isso. Porque senão vai acontecer essa besteira de novo. E vai chegar uma hora que vai ficar inviável. Os técnicos falam assim, cara, se toda hora a gente ficar... Se toda hora que a gente for apitar vai ter sempre alguém reclamando, cara, a gente prefere não apitar nada. E aí? Sem árbitro, cara, não há jogo. Antes de falar mais sobre o segundo tema, que é falar sobre a Sul-Americana, com a reflexão do Dedé Moreira, que novamente voltou a poder falar no post dele. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é coach, comente, compartilhe. Rede social do Criando Vídeo. Vitor de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse é o meu respondo da patrocínio e vamos lá. Eu quero começar primeiro com a postagem dele para depois a gente começar a reorganizar aqui os temas, tá? Vamos lá. Ele fala assim: a Sula é uma competição muito ruim tecnicamente. É inacreditável o desempenho do Fluminense nessa competição. A sequência de vexames nessa competição é assustadora. Só na gestão de La Calheira a Lanús. E nem dá para, como sempre, botar na conta do orçamento do adversário. Tem mais vexame, né? Eliminar na fase de grupos dessa... Sim, na fase de grupos. E claro, foi 2 vexames com o Maracanã lotado. Tá? Vamos lá.
Sabe, de novo a ideia que eu vou ter que explicar até mesmo pro Dedé Moreira, porque é importante. É, é retroalimentação das coisas, né? Só pra gente falar aqui, ó. Eu vou botar aqui o áudio. Retroalimentação. Que é isso aqui, ó. Calma aí. Retro. Tem alguma coisa assim, não é? Retro. É uma retroalimentação mesmo. Que é isso aqui, ó. Retroalimentação, também conhecida como feedback, é a ação de enviar informações sobre o resultado de uma ação ou processo de volta para a entrada do sistema para que ele possa se ajustar, controlar ou reforçar seu desempenho. Ela pode ser negativa, quando busca estabilizar o sistema, como a regulação da glicose no sangue, ou positiva, quando amplifica a ação inicial, como as contrações no parto. E aí vai falar vários tipos de exemplos de retroalimentação. Mas a situação é o seguinte. Por que eu tô falando de retroalimentação? Por quê? Se o time está na Sul-Americana, é porque o seu time não está indo muito bem no Brasileiro. Se o seu time não está indo muito bem no Brasileiro, é porque há algum problema. Se há algum problema, tem que ser resolvido. Mas o que acontece? Não se identifica esse problema, se faz pouco de resolução e faz com que realmente a gente tenha esse problema. Infelizmente, para o torcedor que enxerga uma Sul-Americana como algo próximo à Libertadores, não entende que a Libertadores a gente está ganhando muito mais do que a Sul-Americana, porque na Libertadores a gente extinguiu alguns problemas. Se o time está na Libertadores, é porque o time extinguiu alguns problemas que poderiam fazer com que esse time não ganhasse essa competição. Ou seja, enquanto do lado da Sul-Americana a gente tem problemas e a gente tem que trabalhar de como extinguir esses problemas, do outro lado, a Libertadores, a gente tem que entender qual que é. A gente já extinguiu os problemas e continuar sem problemas. Ou seja, manter o time naquela situação. O que eu estou te mostrando, o que eu estou revelando para você é que o resultado da Sul-Americana é resultado de problemas que o time brasileiro teve e que não concluiu até aquele momento, e ter que resolver esse problema e manter esse problema resolvido. Ou seja, é muito mais trabalho. É o que ela colocou ali, né? O reforçar e ajustar o desempenho. Você tem sempre que ficar ajustando aquele ponto, né? Para que você não tenha o problema e reforçar o acabado do problema. Você tá entendendo? Fica muito mais difícil. É por isso que a Sul-Americana é difícil. É mais difícil do que a Libertadores. Porque a gente tem que estar com essa situação toda. E por quê? Porque, igual a Libertadores, em que às vezes uma situação anômala acontece, exemplo, a gente viu, por exemplo, os jogos do Flamengo, e a gente viu que, por exemplo, o Flamengo quase não chegou nas oitavas de final por conta do próprio grupo deles. Só pra gente lembrar aqui, ó. Flamengo, Libertadores. Só pra gente lembrar aqui, ó, a situação toda. O Flamengo ganha de 1-0 do Racing, mas empata de 0-0, sofrido, em que o Racing estava indo para frente. A gente ganha, eles ganham nos pênaltis contra os Estudiantes. Na
na fase de grupos, o Flamengo sofre, né? Só pra gente lembrar aqui, ó. O Flamengo, ele sofre pra ganhar. Cadê? O Flamengo fica em segundo colocado, atrás da LDU e com a mesma pontuação de Central Córdoba, com 11. Em que os seus últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ou seja, que tecnicamente quase chegaria a não classificar ele, enquanto, por exemplo, o terceiro colocado teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O que eu estou demonstrando para você é que é mais fácil você não ter uns problemas e gerir não ter problemas do que você ter problemas, gerir esses problemas e continuar não tendo problemas. É por isso que é mais difícil a Sul-Americana. Então eu não acho que seja vexame. Eu acho que as pessoas têm que se tocar sobre isso. Antes de falar mais sobre o terceiro tema, se inscreva no canal, faça o roteiro para você que é curte, comente, compartilhe. Rede social do canal de vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Esse mês pode mandar patrocínio. Vamos lá. Fluminense São Paulo. Estarei lá no Chico Guanabara às 20h30, horário de Brasília. Estarei de casa mais 19 horas, 19h10. Porque eu tenho que comer. Eu tenho que jantar. O árbitro do jogo vai ser o Lucas Paulo. E o VAR vai ser de Daniel Nobre Bins. Não gosto do VAR. E o Paulo Nobre, o Lucas Paulo, às vezes vai dar um problema ou outro. A Jode, favorável ao Fluminense, com 1,82 para o Fluminense, 3,35 para o empate e 4,90 para a vitória de São Paulo. Então, é muito favorável ao Fluminense. E a transmissão será no Sport TV e Premier. Tá? O Fluminense de Luiz Obeldia, o Zuzu, pode vir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Thiago Silva, que foi poupado no último jogo contra o Palmeiras, muito bem poupado. E o Freitas volta à zaga com o René, que estava com cartão amarelo. Hércules, Martinelli e Acosta. Acosta também foi poupado, mas sentiu algumas dores, mas não preocupa, segundo a situação técnica dele. Serna, Canóbio e Everaldo. É um ataque, né, que a gente conhece sempre, né? Que não vai mudar muita coisa. Pode ser que mude um ou outro para controle de carga, mas eu não acredito que vai mudar. O São Paulo de Hernan Crespo, completamente lesionado. Só pra gente falar sobre o São Paulo, antes de a gente falar sobre a situação, e que é preocupante se o Fluminense perder, o São Paulo tá sem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Calma aí. Até me perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá sem 15 jogadores. 15 jogadores. Em que de 15 jogadores, 13 estão lesionados e não podem jogar a partida, e 2 tomaram cartão amarelo, sendo um deles o goleiro titular deles, o Rafael. Aliás, é interessante, né? Só para dizer, o Rafael poderia ter sido do Fluminense e acabou não acontecendo. Então, o time vai ficar muito difícil de entender, porque a gente não sabe qual que vai ser o titular. Se vai ser o Leandro Matias ou Yang. Tá? Não sabemos quem vai ser um dos dois. Então, eu coloquei os dois, né? Ou Leandro ou Yang, né? Leandro Matias ou Yang.
Na zaga, Ferrarese, Alan Franco e Matheus Belém. Pode ser que surja ali uma saída de um zagueiro para manter um zagueiro reserva e colocar, por exemplo, o Patrick no lugar, ali, servindo mais um sistema mais ofensivo. Mas normalmente ele joga de 3 zagueiros. Tapia, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Mike e Bobadilha, né? Tapia de um lado, Mike de outro, com o meio de campo bem defensivo com o Luiz Gustavo e Pablo Maia, e no meio de campo armando ali o Bobadilha. E no ataque, Luciano e Rigoni, tá? Novamente, o último jogo era Luciano e Ferreirinha, mas o Ferreirinha se lesionou. E aí eu quero comentar bem sobre esse Ferreirinha lesionado. Com a lesão do Ferreirinha até o final do campeonato. Eu vou levar vocês, tem que acabar tá? agora. Vai acabar. Com o Ferreirinha lesionado, não teremos mais a promessa do jogador do craque Neto, Didi Tanguinha, no seu próprio programa. Se lembre, ele precisava fazer 10 gols em um único ano, ele só meteu 8 gols em mais de 60 partidas. Só para você ter uma noção, o Cano fez mais gols do que o Ferreirinha. E o Cano ficou lesionado por muito tempo. O próprio Everaldo deve ter feito mais gols do que o Ferreirinha. O próprio Everaldo. Pra tu ver só a situação. O próprio John Kennedy deve ter feito quase gols do que o Ferreirinha. Então, é isso, né? Estarei lá no setor leste inferior. Acompanharei o jogo. Penúltimo... antepenúltimo, né? Até então, jogo do Fluminense pelo Maracanã. Pelo Che Guanabara, né? Queria que tivesse 4 jogos, que é o que a minha vontade quer, mas até agora temos 3 apenas. 2 jogos ainda nesse Campeonato Brasileiro e mais um jogo pela Copa do Brasil, que é logo depois da final de encerrar o Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem total capacidade de vencer o do São Paulo, novamente com 15, né, 17 jogadores ali fora, mais do que um time fora do campeonato. E é meio que obrigação do Fluminense ganhar, né? Normalmente está ganhando tudo e porque é obrigação, porque o Fluminense está sempre ganhando ali os seus jogos dentro de casa, né? Está sendo invicto agora, venceu todos os jogos em casa. Temos que continuar. O Fluminense, só para a gente finalizar aqui, na classificação, ele está em 7º colocado de novo. Se ele ganha, ele vai para 58, empata com o Botafogo. E fica continuando disputando esse 5º colocado, que é importantíssimo para a gente ter a vaga para a Libertadores direto. E é claro que o Fluminense ele quer muito essa situação para que ele não precise fazer essa pré-Libertadores, tá? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo assim que é coach, comente, compartilhe. Rede social da criação de vídeo, hoje é 10, 12, 20 horas. Pixel na tela, esse mês vai dar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.